Carta de um jovem suicida. Minha querida mãe, não se assuste com os relatos que eu vou descrever sobre o que aconteceu comigo. Eu mesmo sou o causador de todo o meu sofrimento. Na minha consciência, sabia que não podia ter tirado a minha vida. Mas me deixei levar pelos adversários do passado que vieram se vingar, e eles conseguiram. E eu joguei toda uma existência num segundo de descuido. E agora, aqui estou. Deus me permitiu escrever essa carta através desse médium abençoado para que sirva de experiência para abrir os olhos de outros jovens que pensam em tirar suas vidas, a maioria no impulso das desilusões cotidianas que logo passam como o dia que nasce e se põe. Meu arrependimento é muito grande e questiono como fiz isso comigo. Quanta estupidez! Quando tirei minha vida, fiquei um tempo apagado e ao acordar estava em uma sala com 2 homens mexendo em meu corpo. Não conseguia me mover, não movia nada. Estava preso na mesa, tentando conversar com eles, mas eles não me escutavam. Então, começaram a me vestir. Achei aquilo tudo muito estranho. Tentava falar com eles, comecei a gritar, mas eles não me escutavam. Terminaram de me vestir e pude perceber que estavam trazendo um caixão. Apaguei mais uma vez. Quando acordei novamente, estava em meu próprio velório, já dentro do caixão e cheio de flores. Desesperadamente, tentei sair, me levantar, mas não consegui. Meu corpo estava preso. Na verdade, não era meu corpo que estava preso ao caixão, mas meu espírito que estava preso ao meu antigo corpo. Demorei um tempo para cair na real e perceber que estava vivo depois de ter morrido, que minha vida não tinha acabado com aquela atitude infantil de tentar fugir dos problemas. Que agonia terrível ver meus familiares e amigos chorando em cima de mim. Que agonia ver você, mãe, chorando desesperadamente. Eu gritava como um louco e você não podia me escutar. Momentos marcantes que ficarão gravados em mim para toda a eternidade. Começaram a me carregar a passos lentos rumo ao túmulo. Meu desespero só aumentava. Na última despedida, gritos que não me deixavam, até que a tampa do caixão me separou materialmente e tudo ficou muito escuro. Escutava as batidas da terra caindo sobre o caixão e as vozes das pessoas dispersando. Aos poucos, tudo foi ficando em silêncio e começou a ficar cada vez mais frio e úmido. Tudo era horrível. O silêncio era atordoante. Não conseguia me mexer. Eu não parava de chorar, até que comecei a escutar berros e uivos. Pessoas me chamando, gritando o meu nome, e queriam me pegar. Era como um filme de terror. Tudo era horripilante. Alguns dias se passaram e comecei a sentir o cheiro podre que saía de meu corpo junto das flores, que era insuportável. Algumas vezes apagava, como se estivesse dormindo em um pesadelo. Quando retomava a consciência, podia perceber que tudo aquilo não era um pesadelo. Era real. Desesperado, me debatia muito, até que, com muita insistência, consegui mexer meus braços levemente e depois minhas pernas.
e consegui, aos poucos, me desprender. Com muito esforço, consegui subir à sepultura. Cheguei em cima do meu túmulo, consegui me libertar da presença do meu corpo, tentei correr para longe, tentei fugir, mas não dava, eu não conseguia. Mal dei 3 ou 4 passos. Agora, o problema era outro. Vários espíritos, todos arrebentados, sujos, imundos, querendo me pegar, me xingando de suicida. Então, voltei correndo para o corpo até tudo se acalmar. Certo tempo depois, fui conseguindo me libertar. Consegui ir um pouquinho mais longe, até que consegui sair do cemitério e dar uma volta pelo quarteirão. Visitava alguns lares que conseguia, porque em certos lares eu não conseguia entrar porque tinha uma espécie de proteção que me barrava. Numa tarde, numa das minhas voltas ensandecidas fora do cemitério, como um imã atraído por um pedaço de metal, senti algo me puxar para o túmulo. Você estava lá, fazendo uma prece por mim, mãe. Seu pensamento me atraiu. Pude ver você chorando com muito carinho, rogando a Deus a minha proteção. Como foi bom te ver. Você estava muito triste e o pior de tudo, que o seu estado deplorável era por minha causa, que estava numa situação mais deplorável ainda. Eu só lhe havia trazido desgosto e aflição na vida, né, mãe? Era nisso que eu pensava. Quanto arrependimento. No mesmo instante, começavam a cair sobre mim pedacinhos de luz que meu corpo absorvia e aquilo me reconfortava. Era anestésico em minhas feridas e dores, uma sensação maravilhosa. Quando você foi embora, tentei ir junto, mas não consegui. Ainda estava preso ao meu corpo. Naquele dia, eu pude perceber que existia algo muito superior. Meu orgulho me fazia pensar que não havia nada maior que os homens. Não acreditava na existência depois da morte ou de um Deus e me achava o dono da verdade. Mas depois daquele dia, tudo mudou. Comecei a refletir e tentar me lembrar do que sabia sobre Deus, sobre Jesus. Então algo me chamou a atenção. De outro túmulo recente, de uma mulher que acabava de ser sepultada, saíam raios de luz. E o espírito dela se foi. Nem estava mais lá. Não desceu à sepultura. Era só um clarão que depois se apagou lentamente. Era muito diferente do que aconteceu comigo. Já estava há tanto tempo esperando algo e só sentia dor, sede e fome. Eu era um mendigo, todo sujo e machucado. Que saudade do meu lar, da minha cama quentinha, da geladeira cheia, que saudade da vida que eu tinha. Hoje posso perceber que nunca dei valor de verdade a nada do que eu tinha, sempre mirando no que eu achava que estava me faltando. Tive que perder tudo, sofrer, para dar valor às coisas simples que eu possuía. O tempo passou e nada acontecia, até que surgiram 2 homens muito grandes e feios à minha procura, com corrente nas mãos. Não tive tempo de dizer nada. Já me acorrentaram e começaram a me levar como um escravo, sem nada dizer. Eu tinha o pavor estampado em minha face e eu nem resistia. Andamos muito tempo até chegar num lugar escuro e tenebroso. Parecia um precipício com uma estrada na beira e cheio de cavernas lado a lado, e cada caverna tinha grades, como uma prisão. Jogaram-me dentro de uma delas e por ali fiquei, escutando berros e gritos apavorantes por toda parte. De tempos em tempos me traziam água suja e uma comida ruim e eu, desesperadamente, de fome e sede, acabava consumindo aquilo tudo, feito um animal.
Não sentia mais os vermes em mim, mas sentia dor, como se meus ossos estivessem quebrados. O tempo e o sofrimento foram quebrando sim o meu orgulho. Comecei a entender que eu plantara aquilo, a vida devassa, fútil e inútil que tive. Comecei a mudar meu padrão de pensamento e aceitei de coração a minha responsabilidade por tudo aquilo. Pedi perdão a Deus pelo que fiz a mim mesmo e aos outros, ceifando a minha vida, num atrevimento diante do Senhor. Adormeci, pedindo uma segunda chance, suplicando misericórdia. Despertei com uma grata surpresa. Minha avó querida estava ao meu lado, me observando. Que alegria poder dizer a ela o quanto eu a amava e o quanto eu tinha errado e o quanto eu estava sofrendo 1000 vezes mais do que eu sofria na carne. Ela me abraçou com muito amor e ternura, dizendo que eu me acalmasse, que o pior já tinha passado e que eu estava pronto para sair daquele lugar. Agradecido, comecei a chorar e adormeci profundamente mais uma vez. E quando despertei, já estava em um quarto simples e acolhedor, limpo e muito bem cuidado, numa cama gostosa e suavemente perfumada. Minha avó estava ali e me revelou que já haviam se passado alguns anos da minha morte e ainda teria que permanecer por ali algum tempo até me recuperar inteiramente e que eu ficasse tranquilo, que ela sempre estaria comigo, me visitando e me apoiando. Apresentou-me uma enfermeira muito simpática e que ela cuidaria de mim dali para frente. Muito tempo passou. O aprendizado foi lento. Eu me recuperei, comecei a estudar e já estou até trabalhando. Já compreendo meus erros e me sinto animado com o futuro. Não chore, mãe. Não sofra mais por mim. Eu estou bem agora. Já me informaram que daqui a poucos anos irei reencarnar. Não me disseram onde, nem me deram detalhes. Apenas recomendaram que eu confiasse em Deus e que seria o melhor para mim. Eu sei que não vai ser uma encarnação fácil. Eu sei que serei duplamente cobrado, mas não importa, porque dessa vez não hei de falhar. Apontamentos. Cada caso é único e deve ser analisado com compreensão e empatia. As consequências de uma decisão tão drástica variam conforme a consciência e a intenção do espírito no momento em que esse gesto é realizado. Ou seja, não existe uma resposta única para todos. A situação de cada pessoa, seu estado emocional, suas crenças e o momento da vida em que esse ato é praticado influenciam diretamente as repercussões no plano espiritual. Por isso, os efeitos dessa decisão são sempre particulares e o que se segue depende de uma série de fatores. Quando falamos sobre os impactos de uma escolha tão extrema, vemos que ela não é apenas uma questão física, mas tem repercussões espirituais profundas. A ligação entre o espírito e o corpo físico. O espírito está conectado ao corpo físico por um laço energético. Esse laço se mantém durante toda a vida, e a transição para o plano espiritual é o momento de separação entre o corpo e o espírito. Quando esse processo ocorre de forma natural, o desligamento é gradual. No entanto, quando a separação acontece de forma abrupta, o espírito não está preparado para romper imediatamente essa ligação. Nesses casos, o espírito sente grande confusão, pois ainda tem uma forte sensação de presença no corpo físico, como se estivesse vivo.
O sofrimento experimentado no momento dessa separação acaba marcando a memória do espírito e ele fica preso a essa sensação, gerando um sofrimento adicional. Em muitos casos, o espírito permanece vinculado à região do corpo onde houve maior sofrimento, como se a dor ainda estivesse acontecendo. O sofrimento emocional e mental. Além da confusão pela ruptura abrupta com o corpo, o espírito também enfrenta uma série de emoções intensas, principalmente o arrependimento. Ao perceber que a escolha não trouxe a solução esperada para as suas angústias, mas, pelo contrário, agravou sua situação, o espírito se sente perdido, desconfortável e, muitas vezes, desesperado. Esse arrependimento é um dos maiores fatores de sofrimento. O espírito não encontra paz imediatamente, pois percebe que a ação não trouxe a resolução que ele esperava. O espírito também pode se sentir culpado por ter deixado a vida e seus entes queridos para trás. Se tiver consciência do que fez, ele pode carregar o peso da culpa e o sofrimento pela dor que causou aos outros. Essa dor psicológica e emocional é muito intensa, pois esse tipo de escolha não é apenas uma decisão física, mas espiritual e afeta profundamente o ser. A recuperação no plano espiritual. Após a transição, o espírito passa por um processo de recuperação que pode ser demorado e doloroso. Ele, muitas vezes, não está preparado para a nova fase da vida no plano espiritual, pois a transição abrupta interrompeu seu processo de evolução. O espírito precisa de tempo para se ajustar à sua nova condição. Durante esse período, ele pode se sentir em um estado de perturbação, como se ainda estivesse preso ao mundo material, à sua dor e ao sofrimento que vivenciou. Esse processo de ajuste pode ser acompanhado por espíritos benfeitores que oferecem auxílio, orientação e apoio. No entanto, o espírito precisa de tempo para refletir sobre sua escolha, se arrepender sinceramente e compreender que, ao interromper sua jornada, ele suspendeu o aprendizado e a evolução que lhe eram destinados. O tempo que ele passa nesse estado depende da intensidade de sua dor e do seu arrependimento. Em alguns casos, o espírito pode se sentir tão perdido que demora mais para aceitar sua nova realidade. Quando o espírito começa a compreender melhor sua condição e o seu erro, ele começa a se libertar dessa sensação de sofrimento e inicia a recuperação espiritual. Esse processo de recuperação não ocorre de forma instantânea, mas sim gradualmente, conforme o espírito aprende a se desligar do sofrimento material e a buscar sua evolução. Se você está passando por um momento de grande dor, de tristeza ou de desânimo, é fundamental lembrar que há sempre uma saída. Muitas vezes os desafios da vida podem parecer esmagadores, e a sensação de que não há mais forças para continuar pode ser avassaladora. No entanto, a vida é um presente e sempre há um novo caminho para quem busca ajuda. O sofrimento momentâneo pode ser imenso, mas ele não define quem você é nem o que você pode conquistar. Se você estiver em um momento de desesperança, procure ajuda. A vida sempre oferece oportunidades para superarmos nossas dificuldades, seja por meio de apoio psicológico, terapias, auxílio espiritual ou até mesmo o uso adequado de medicamentos quando necessário. Existem profissionais e amigos espirituais prontos para ajudar, oferecendo a luz e o acolhimento que você precisa para encontrar forças e retomar sua caminhada.
Você é importante e sua vida tem um propósito. Ao buscar apoio adequado, seja emocional, psicológico ou espiritual, você pode encontrar o caminho para a recuperação e para uma nova visão da vida. Não há vergonha em pedir ajuda. Pelo contrário, é um passo importante para a cura e a transformação.